Olá, pessoal do quinto ano. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje, no Aprender Sempre Verde, o volume 3. Nós estamos na página 15 do Aprender Sempre. Acredito eu que seja aí a mesma página impressa que está nas suas mãos, porém, às vezes pode acontecer de na versão impressa ser página diferente. Então, fique atento e procure esta aula aqui, ó. Aula 8 e 9, construindo e interpretando tabelas e gráficos. Dá uma olhadinha na página 15 e vê se ela tá lá. Se não tiver, é só você dar uma caçada, tá bom, galera? Pessoal, hoje o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a organizar os dados em uma tabela e interpretar gráficos de coluna. Então, nós vamos tentar fazer a aula 8 e 9 hoje, hein? Nós vamos tentar fazer tudo hoje no vídeo só. Pessoal, como que funciona isso? Uma tabela, ela não surge do nada, simplesmente aparece a tabela. Não, a partir de uma pesquisa, é feito um texto e depois desse texto é retirado algumas informações para que fique de forma resumida para que a gente possa ler e assim facilitar a nossa interpretação. Talvez você aí já tenha feito transformado um texto em tabela, você pega algumas informações mais importantes e coloca na tabela, e hoje nós vamos rever isso. Eu já realizei esse tipo de atividade com os meus alunos, e hoje nós vamos aproveitar para relembrar. Então, vamos construir uma tabela a partir do quê? Vamos ver. Bruna realizou uma pesquisa sobre algumas raças de cachorro e suas características, como origem, tamanho e massa. E ela anotou essas informações. Então, a origem, galera, é o país da onde o cachorro tem a sua principal nacionalidade. O tamanho é a altura e a massa é o peso dele, né? Então, vamos aqui analisar a pesquisa que a Bruna fez para que depois a gente possa verificar como nós vamos montar essa tabela. O Beagle é uma raça canina de porte médio, originário da Grã-Bretanha, onde atualmente é muito utilizado como cão de caça. Altura máxima, 45 centímetros. Peso máximo, 23 quilos. Pessoal, então, aqui as três informações que provavelmente nós vamos utilizar para montar a nossa tabela é a origem, o tamanho e a massa. Ou seja, ela não vai ser uma tabela simples, ela não vai ter só o nome do cachorro e só uma informação, ela vai ter três informações. Vai ter a nacionalidade, é a originário ou a origem, né? Vai ter a altura e o peso. Então, vamos analisar o próximo cachorrinho pesquisado. E essa aula é muito fofa, né, galera? Olha que aula mais fofa, falando desses bichinhos maravilhosos. Bulldog francês é uma raça canina de pequeno porte. Seu nome indica que é de origem francesa. No entanto, os americanos e os britânicos também podem ter desempenhado papéis importantes no desenvolvimento dessa raça. Então, aqui nesse texto, a gente tem uma informação importante que pode, às vezes, confundir você. Então, você tem que ler com calma. Olha aqui, ó. O Bulldog francês. Então, já no nome, a gente já sabe qual é a origem dele. Ele é de origem francesa, da França, país que tem origem francesa, ou melhor, país não, né? A pessoa ou animal que tem origem francesa é da França. E aí ele coloca aqui que os americanos e os britânicos podem ter desempenhado papéis mais importantes no desenvolvimento da raça. Porém, apesar dos americanos terem tido esse papel importante, né? Ele não tem origem americana e nem britânica, e sim francesa. Então, preste atenção nesse detalhe aí, nessas informações. A altura máxima, 30,5 não, né? 50 centímetros. Esse 5 aqui é de 50. Peso máximo, 10 quilos. Próximo cachorrinho é o Pug, ou Pug, né? É uma raça de cão de pequeno porte, originária da China. Os animais dessa raça possuem características marcantes. O focinho é achatado, quadrado, sem ser projetado para cima, com rugas bem definidas.
Altura máxima, 28 centímetros. Peso máximo, 11 quilos e 500 gramas, né? Aqui eu falei 50, galera, me perdoem. Como não? Ah, não, mas aqui é 50, tá certo. Porque aqui nós estamos falando de centímetros, tá? Então, metade, esse 5 representa metade, é 50 mesmo. Como aqui embaixo nós estamos falando de quilo, esse 5 é metade, é 500, porque a medida base do quilo é 1000. Então, esse 5 é 500, que significa metade. O Doberman é uma raça de cão de porte grande, originária da Alemanha, muito utilizado como cão de guarda. Altura máxima, 72 centímetros. Peso máximo, 45 quilos. Vamos lá, vamos agora à construção da tabela. Depois de realizar essa pesquisa, Bruna quer organizar esses dados em uma tabela, com as informações sobre a raça, a altura máxima e o peso. Então, pessoal, ó, ela nem vai utilizar na tabela a origem. Vocês perceberam isso? Ela vai utilizar na tabela a raça, ela quer saber qual é a raça, qual é a altura e o peso. Então, você tem aqui já montado no seu livro uma linha para você colocar o título dessa tabela e as colunas. Então, na primeira coluna, você pode colocar aí qual o nome, né, da raça. Então, na primeira coluna, raça. Na segunda coluna, você vai escrever a altura e na terceira, o peso. Então, tem que estar escrito essas 3 palavrinhas antes de você começar a colocar as informações, porque se você só colocar aqui o nome, Doberman, 50, 20, ninguém vai saber do que se trata. Então, você primeiro coloca as palavrinhas mágicas que vão identificar o que vai ter na sua tabela. Agora, depois que você terminar de fazer isso, aí sim você preenche a tabela com as informações que tem no texto que a Bruna pesquisou. Vamos ver agora a pergunta B. Observando os dados da tabela, podemos dizer que o cachorro que tem a menor altura terá o menor peso? Escreva suas conclusões. Então, você vai escrever tudo o que é necessário aqui na tabela e depois você vai olhar. Procura quem é o cachorro que tem a menor altura e verifica se ele também é o que vai ter o menor peso. E aí você vai dizer, sim, o cachorro com a menor altura é o que tem o menor peso, porque provavelmente tem alguma situação aí que você vai identificar. Ou você vai escrever, não, o cachorro que tem a menor altura é o que tem o maior peso. Então, você vai aí fazer essas análises e vai escrever qual vai ser a sua conclusão, tá? Número 2, interpretando um gráfico de colunas. Júlia e Maria Eduarda registraram de segunda a sexta-feira a temperatura máxima que ocorreu nas cidades em que moram e, com as informações obtidas, construíram um gráfico de coluna. Então, nós temos aqui, ó, o título do gráfico, temperatura máxima. Aqui nós temos as temperaturas em graus Celsius e cada coluna identifica aí qual foi a temperatura daquele dia, da segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? Aqui embaixo os dias da semana. E aí você vai analisar e vai responder em quais dias da semana foram realizadas as medições da temperatura. Então, você vai escrever, foram realizadas as medições da temperatura no dia tal, 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 tal e tal. Tá bom? Foi 7 dias da semana? Foi 2 dias, 3 dias? Quais foram? Qual o nome desses dias? Tá bom? É isso que você tem que escrever aqui. Letrinha B. Qual dia da semana teve a maior temperatura? E a menor? Então, você vai escrever. No dia tal teve a maior temperatura. E no dia tal foi a menor temperatura. Letrinha C. Qual foi a temperatura na segunda-feira em graus Celsius? Então, você olha lá no gráfico, acha a segunda-feira, tá bem fácil, né, pessoal? E escreve qual foi a temperatura da segunda-feira. Na letrinha D, em quais dias a temperatura foi menor do que 25 graus Celsius?
Então, você vai olhar e vai verificar. Olha, 25 graus, olha aqui onde que está o 25 graus na tabela. Preste atenção nisso. Na tabela não, perdão, no gráfico. 25 graus. Qual dia foi menor? Ó, esse dia aqui teve 25. Esse daqui teve 29,5 graus. E qual dia foi menor? Ela não quer saber o dia que teve 25, ela quer saber o dia que foi menor que 25. Preste atenção na pergunta, tá bom, galera? Pessoal, assim nós encerramos mais uma aula do Aprender Sempre de Matemática. Espero que você tenha conseguido responder as perguntas. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!